Bom dia, a paz do Senhor para todos. Amém, irmãos? Eu venho aqui gravar esse vídeo e trazer uma palavra nessa manhã, uma palavra de bênção para a sua e para a minha vida. Amém? Aqui no texto, no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo de número 4, diz assim: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a portar, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Versículo de número 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Irmãos, o que eu quero trazer nessa manhã de quarta-feira para mim e para a sua vida é que muitas das vezes sempre, né, irmãos? Nós temos que realmente ser, sim, o guardador dos nossos irmãos em Cristo. Na área onde você se encontra, amém? Às vezes tem uma pessoa procurando uma palavra amiga. Às vezes a pessoa não quer nem uma palavra, quer só um abraço. Às vezes as pessoas, quer chamar a sua atenção porque ela está passando por algo e ela tenta se expressar daquela maneira. Meio que ignorante, mas sim, ainda daquela maneira. Amém? O que eu entendo aqui com essa passagem, meu irmão, quando ele fala, por acaso sou eu o guardador do meu irmão, irmãos, a ira entrou no coração dele porque Abel trouxe uma oferta ao Senhor e o Senhor Jesus se agradou daquela oferta. Amém? Então ele traz a oferta dele também, mas a oferta dele não veio de coração, não veio com aquela, sabe? E ele se irou muito com isso. Ele se irou. Então ele fez uma armadilha. Ele chamou o irmão dele para o campo e chegou lá e ele ceifou a vida do irmão dele, né? Ele ficou com sangue inocente nas mãos. Então Deus Deus já sabendo de tudo, porque Deus sabe de tudo, irmãos. Pergunta para ele: aonde está o seu irmão? E ele vai vir e fala: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu vejo muitas pessoas falando muito mal, até mesmo dentro de ministério, irmãos. Na região onde eu moro, né, existe muitas igrejas, né, muitas congregações. Então, Deus, ele fez várias denominações, várias congregações, várias casas de Deus, com pastores, com presbíteros, com apóstolos, com diáconos, para que cada pessoa, irmãos, entre em uma casa para adorar o Senhor, né, e se dê bem em uma. Fica à vontade. O seu coração naquele lugar ali fica à vontade. Você consegue adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, não existe igreja perfeita, né, irmãos? Até porque a igreja somos nós, né? Então, mas eu venho aqui com firmamento nessa palavra para trazer para mim e para você, irmãos, que nós temos realmente sim que ser guardador dos nossos irmãos. Amém? Irmãos espiritual, irmãos irmãos evangélicos. Então, eu costumo dizer que... Costumo não, né? A palavra de Deus fala que muitos são chamados, irmãos. Poucos são os escolhidos. Para nós sermos escolhidos hoje, para estar indo para um lugarzinho onde que o Senhor Jesus disse, né, que
Eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar, né? Vou preparar o lugar. Então, essa preparação não pode ser de qualquer maneira. Nós temos também que nos preparar, nós temos também que fazer a nossa parte, né? Nós temos também que estar firme e fortificado na rocha, que é Cristo Jesus, lendo a palavra dele, buscando, se santificando e levando isso, né, irmãos? Para aquela criatura a qual almeja, a qual até mesmo aquela que não almeja, até mesmo aquela que muitas vezes a gente chega para ela e fala de Jesus, mas ela não dá nem ouvido, né? Ah, isso aí eu já conheço. Mas, irmãos, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que sim que ser guardador dos nossos irmãos. Amém? Nós temos que estar levando a palavra, tendo sabedoria. Amém? No modo de falar, sabedoria até mesmo no modo de chamar o irmãozinho para uma conversa. Porque hoje em dia, irmãos, é muito complicado. Hoje em dia é fácil você jogar uma pessoa para fora. Agora, trazer a pessoa para dentro da casa de Deus, né? É complicado. É complicado demais, porque às vezes a pessoa vem cheia de carrapicho, vem cheia de problemas, e Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele constituiu cada pessoa aqui na terra, amém? Para estar resgatando a alma. Eu costumo falar, querido, que Jesus, Ele não precisa nem de mim e nem de você. Porém, Ele conta comigo e contigo nessa terra. Amém? Para alcançar, para pregoar a palavra dele, para ir buscar. Amém? Aqui quando Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e a matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui, irmãos, olha só, aqui Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas Deus queria dar uma chance para ele se confessar. Ah, Deus, o Senhor me perdoa, Deus. Cresceu uma ira no meu coração, eu fui ali e chamei meu irmão e fiz uma atrocidade. Eu tenho sangue inocente nas minhas mãos, Senhor. Olha, irmãos, Deus, eu tenho quase certeza, o salário do pecado é a morte. Amém? A pior morte que existe é a morte espiritual. E quando essa morte espiritual entra, fica difícil, irmão. Fica difícil. É por isso que a palavra diz que tem que ser de dois. Para quando um cair, o outro vem e levanta. Amém? Com um só fica difícil. Então, nós realmente temos que ser sim, irmãos, guardador dos nossos irmãos. Amém? Guardando sim, irmãos, orando, intercedendo. Ah, irmão, você errou, mas vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Não vai por esse caminho, não. A palavra fala, irmão, que a porta larga leva para o caminho da perdição. Amém? Irmão, a palavra fala que nem para você ir nem para a esquerda nem para a direita. Tem que seguir aquela reta ali, que é Cristo Jesus. E Jesus está voltando e Ele conta, irmãos. Conta comigo, conta contigo, para que nós venhamos abraçar o Evangelho do Senhor com mais carinho, com mais amor e dar mais atenção. Amém? Às vezes Deus usa uma pessoa para falar com a gente, um profeta, para falar, nós não damos ouvido. Amém? Às vezes Deus usa uma pessoa lá na rua, ao qual eu nunca vi na minha vida. Amém? Para falar comigo. E muitas vezes eu não dou atenção. Então, aí entra o contexto. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Amém? Temos sim que ser guardador dos nossos irmãos. Amém? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele não precisa de nada, irmãos. Deus, Ele só precisa de um coração quebrantado na presença dEle. Eu li uma passagem uma vez, que lá no livro de Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão. E falou assim para Abraão, Abraão, a partir de hoje, todos vão fazer a circuncisão. A circuncisão, irmãos. No Velho Testamento, era um cortezinho que tinha que fazer a circuncisão. Então Deus vira para ele e fala assim, todos os meninos com 8 dias de nascido, amém? Vão fazer a circuncisão, é a aliança. E toda a sua descendência, toda a sua parentela, as pessoas ao qual se achegar a você, homens, vão fazer a circuncisão. Amém?
Então isso aí foi feito, foi uma bênção na época. Porque o texto diz. Amém? Aí, isso aí é no Velho Testamento. Aí eu vou lá para o livro de Romanos, lá para o Novo Testamento. Amém? Que o apóstolo Paulo chega para aquele povo ali, ó, envia aquela carta aos romanos e fala também sobre a circuncisão. Amém? Só que lá é diferente, irmãos. Lá ele está mencionando a circuncisão de coração. Lá, ó, Jesus morreu, amém? Ao terceiro dia ressuscitou. Jesus ele não veio para mudar as coisas. Amém? Jesus veio para mostrar aquilo que é bom. Que não é preciso mais, hoje, no Novo Testamento, você fazer um corte na sua carne para você fazer uma circuncisão, fazer uma aliança, melhor dizendo, fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Amém? Jesus ele quer o seu coração. Ele quer a circuncisão hoje, irmãos, do coração. Amém? Irmãos, guarda essa palavra na tábua do seu coração. E nós temos que ser sim, irmãos, guardador dos nossos irmãos, porque a palavra fala. Quando eu ouvi esse texto aqui que um pastor uma vez pregou, eu guardei esse texto na tábua do meu coração, na minha mente. Nunca mais eu esqueci. Tá? Que nós temos que ser sim guardador dos nossos irmãos. Às vezes, Deus envia alguns irmãos na fé, alguns irmãos ainda que não está na fé, mas que a partir de você ele vai conhecer essa fé, né? Ele vai conhecer Cristo Jesus. Às vezes a pessoa é chatinha, mas nós temos que ter paciência, irmãos. Nós temos que abraçar a causa, ajudar, ensinar o caminho que deve andar. Amém? E eu não tenho que pegar e ir na casa de irmão, pegar e levar para a igreja. Mas a primeira vez, sim, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar aquele irmão ali e levar. Amém? Depois, deixar ele andar com as próprias pernas. Mas você ficar assim com um binóculo, né? E vigiando. De longe. Porque o leão, o inimigo de nossas almas, ele fica ao nosso derredor. Ó, só nos rodeando. Procurando a quem possa tragar. Amém? Então aquela pessoinha começou na caminhada. Cabe eu, cabe você, conhecedor da palavra. Amém? Que ajude ele a caminhar. Ensina ele o caminho que deve andar. Amém? Eu deixo essa palavra aqui com você, irmãos. Gênesis capítulo 4, a partir aqui do versículo 4 em diante, até o versículo 10. Tá? No versículo 10. O 9, o 8, o 9 e o 10. Especificamente. Amém? Medite nessa mensagem e pede direção a Deus. E pede discernimento ao Senhor. Que você vai ver que realmente você é sim guardador do seu irmão. Você tem que ser sim guardador do seu irmão. Amém? Você tem que ajudar seu irmão. Eu deixo essa mensagem na tábua do coração de vocês. Sentindo no meu coração de gravar esse vídeo. Para trazer um despertar para mim e para você nessa manhã. Graça e paz. Que Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda Senhor em sua presença, Deus. Eu venho te pedir, Deus, que o Senhor guarda, Senhor, meus irmãos em Cristo, Senhor. Guarda, Senhor, meus irmãos, Senhor, ao qual o Senhor ainda não conhece a sua palavra, Deus. Deus, eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor entre, Senhor, desde a ponta do cabelo, Pai, a planta dos pés, Senhor. Em cada irmão desviado, Senhor. Oh, Deus, existem tantas pessoas desviadas, Senhor, do seu caminho, Pai. Pai, toma aí, Senhor, esse maricá nas suas mãos, Senhor. Toma aí, Senhor, todos os ministérios, Senhor. Não vou, Senhor, mencionar nome de ministério, Pai. Até porque, Senhor, antes mesmo de eu falar, Pai, o Senhor já sabe o que vai sair do meu coração, Pai. Pai, vai guardando, Senhor, os pastores, Senhor. Vai guardando, Senhor, os bispos, Senhor. Oh, Deus, os apóstolos, Senhor. Vai guardando, Senhor, os diáconos, Pai. Oh, Deus, os obreiros, Senhor, pastores, Deus. Missionárias, Pai. Missionário, Deus. Evangelista, Pai. Pai, toma aí, Senhor, esse campo espiritual, Senhor. Toma, Senhor, cada criança nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, cada coração nas tuas mãos, Senhor. Toma lá, Senhor, esse presidente, Senhor, Bolsonaro, Pai, ao qual o Senhor vai assumir aí, Senhor, lá, Senhor, aquela cadeira, Pai. Pai, que, Senhor, Deus, entre, Senhor, com seu bálsamo, Senhor. Oh, Deus, na mente, Pai, no coração, Deus. Que ele, Deus,
consiga, Pai, com a sua ajuda, Deus, trazer, Senhor, um país melhor, Senhor, para o seu povo, Senhor, para essa nação, Senhor, brasileira, Pai, ao qual almeja, Senhor, ver uma melhoria, Deus, melhoria de emprego, Deus, melhoria, Senhor, nos salários, Senhor. Pai, nos fortaleça, Senhor, nessa caminhada eclesiástica, Pai. Deus, a sua palavra fala, Senhor, que muitos são chamados, Deus, mas poucos são os escolhidos, Pai. Por isso que eu venho nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fazer essa oração, Deus, e tocar, Senhor, na pontinha da sua orla, Senhor, chamar, Senhor, a sua atenção, Pai, que nem fez aquela mulher, Senhor, do fluxo de sangue, Pai, que nem fez aquele pai, Senhor, ao qual estava, Senhor, com a sua filha morta, Pai. Deus, toma lá, Senhor, aquela mensagem nas tuas mãos, Senhor, ao qual fala muito meu coração, Deus, quando Jairo ali, Deus, vendo o Senhor chegando, Senhor, ali, Senhor, naquele barco, Deus, ele chegou até a ti, Deus, te pedindo um milagre, Pai, que o Senhor fosse até a casa dele, Deus, ressuscitasse, Senhor, a filha dele, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, pelas suas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem nos feito, Pai. Deus, eu creio, Senhor, nas suas palavras, Deus. Eu creio, Senhor, nas suas promessas, Deus, que o Senhor tem nos prometido, Deus. Deus, nós temos que fazer a nossa parte, Deus, para que o Senhor venha fazer a sua, Deus. Eu costumo dizer, Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Deus, que o Senhor é 100%, Deus, mas nós temos que ser pelo menos 50%, Pai. Nós temos que fazer a nossa parte, Deus. Deus, eu deixo essa oração, Senhor, e que o Senhor leve até o trono, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz para vocês e que Deus abençoe a todos abundantemente. Amém.